Gente, eu queria começar, cara, contando uma história muito engraçada, assim, para vocês. Pelo menos eu achei engraçada. Vamos ver se vocês vão achar. Há um tempo atrás, quando eu estudava na UERJ ainda, eu estudava com o Versilo, tá ali, ó, tamo junto. E a gente ia sempre de ônibus para a faculdade, pegava 2 ônibus e tal. Só que um dia a gente decidiu experimentar ir de metrô. Diferente, né? Fazer alguma coisa nova. E a primeira vez que a gente pegou do sentido errado, e teve que ir até o final da estação e voltar. Derrota aí de quem não sabe andar no Rio. Mas, eu acho que foi na segunda vez que a gente andou, então na volta da vez errada, a gente estava trocando ideia no metrô, conversando e tal, falando sobre alguma coisa provavelmente espiritual, porque o que aconteceu depois foi engraçado. Uma moça, do nada, ela chegou para a gente e assim falou: vocês são da congregação, como é que foi? Congregação Cristã do Brasil? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas ela perguntou, aí eu fiquei meio assim, e eu falei, a gente é. E o Lucas falou, não. Aí eu falei, peraí. E eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia, na verdade, o que ela estava querendo dizer. Eu pensei, ela deve estar perguntando se a gente é crente. Mas eu acho que, pelo que o Lucas entendeu, acho que ela estava perguntando se a gente pertencia a uma específica denominação, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, a forma como a gente age influencia as pessoas que estão à nossa volta de uma forma que a gente nem tem ideia. Então, assim, só o fato de a gente estar conversando, a linguagem que a gente usou e a maneira como a gente estava falando a respeito das coisas, fez aquela mulher pensar que a gente era da tal congregação, que até hoje eu não sei o que é. Então, assim, a partir daí, eu queria ler com vocês um texto onde Jesus fala sobre unidade. E ele fala exatamente sobre isso, sobre a forma como a gente vive e de que forma e de que maneira isso influencia o mundo e faz o mundo enxergar Jesus. Então, João 17, versículo 11, beleza? Está todo mundo lendo bastante, então vamos ler também. Quando vocês estão abrindo, eu vou abrir um parênteses rápido. Essa é a penúltima oração assim, de Jesus que está registrada, né, assim, nos evangelhos. E Jesus podia ter pedido por qualquer coisa, né? Vocês concordam que a abrangência dessa oração poderia ser enorme. E ele pede sobre uma coisa específica que a gente vai ler. Então, todo mundo abriu? Se tiver alguém sem Bíblia aí, puder dar uma carona, vai dar uma força. Todo mundo abriu? Foi? Posso ler? Já podia, né? Então, vamos lá. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Então, o que Jesus está fazendo aqui? O que ele está... para quem não entendeu ainda, né? Jesus está orando, está falando com Deus, né, como eu tinha citado no início, e ele começa essa oração pedindo a Deus que ele protegesse, né, a unidade dos discípulos. Por quê? Né? Porque a gente, naturalmente... tem essa coisa de querer, às vezes, viver sozinho, viver dividido, individualismo, esse tipo de coisa é o fruto da queda. Não sei quem lembra a história de Caim e Abel. Caim matou Abel por nada ali. Por quê?
E depois Deus vem perguntar para ele, né? Pô, cadê seu irmão? Ele fala, pô, eu sou responsável por ele? Tipo, será que não? Então, assim, lá da queda, né? Assim, isso é bem no início da Bíblia, e já descreve para a gente claramente como é a nossa natureza. Ela é exatamente assim, a gente tem essa tendência natural. Então, por isso Jesus pede que Deus proteja a unidade dos discípulos. Beleza? E nesse início aqui, poxa, quem está com a Bíblia de papel, acho que alguns aplicativos também mostram, tem uma divisãozinha, né? Tem um subtítulo. Então, inicialmente, Jesus está orando pelos seus discípulos dali, né? Daquele tempo exato. E em seguida está escrito, ó, Jesus ora por todos os crentes. Então, assim, logo em seguida desse pedido que ele faz pela proteção dos discípulos, o que ele fala? Ele fala, agora eu também vou orar por aqueles que vão crer através da mensagem que esses discípulos vão pregar a partir dessa vida de unidade que eles vão ter como igreja. Então, assim, o que é legal, cara, nesse texto que chamou tanto a atenção, nessa contextualização rápida, é que Jesus garante a eficácia da mensagem do Evangelho a partir do momento que a gente vive em unidade. Olha que parada maneira. Então, assim, a partir do momento que a gente vive unido uns aos outros e a Jesus diz claramente, olha só, ele fala, rogo também por aqueles que crerão. É uma certeza absoluta. Está entendendo? Então, assim, esse é o segundo pontinho aqui dessa explicação rápida. E logo depois ele faz o quê? Ele pede a mesma coisa. Ele fala que alguns vão crer, né, na mensagem que vai ser pregada e ele pede que eles sejam um. Né? Então, assim, é um ciclo que está se repetindo. Então, cara, isso é muito, muito maneiro. Então, eu queria, a partir disso, destrinchar de uma forma mais específica, citando algumas lições para a gente, beleza? A primeira delas, para quem um dia conheceu Jesus, viver em unidade não é mais uma opção, cara, é uma necessidade que a gente tem. Olha só, o que está lá no versículo 12. Eu vou lendo, mas você pode ficar prestando atenção em mim, beleza? Enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei do nome que me deste. Cara, Jesus protegeu a unidade dos discípulos. Ou seja, isso é importante de verdade para a gente. Não é alguma coisa que a gente pode... hoje eu vou querer viver em unidade com meus irmãos, mas, mês que vem eu quero viver sozinho, não quero que ninguém fique buzinando no meu ouvido. Cara, não é assim. Pelo contrário, Jesus garante, assim, cara, que isso é muito importante para a nossa vida. Isso é essencial. É o que eu falei no início. Jesus podia ter orado por tanta coisa aqui, cara. Ele podia ter pedido muitas e muitas outras coisas para Deus, mas ele priorizou a unidade, porque isso tem todo valor. Olha só, no versículo 13, o que Jesus diz... Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para quê? Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, Jesus aqui está relacionando a plenitude da nossa alegria nele com a nossa unidade. Então, assim, isso só testifica, só confirma que a vida em unidade é uma necessidade para a gente que já conheceu Jesus. Beleza? Eu queria ler uma paradinha muito rápida com vocês. Existe um homem... chamado, eu não sei nem se ele é vivo ainda, talvez Fabrício possa me dizer, chamado Aralan Popov. Ele é búlgaro, beleza? E, cara, o que acontece? Esse camarada viveu num período aí onde a igreja lá na Europa, Ásia, por lá, era muito perseguida, cara, assim, pelos comunistas, lá na época da União Soviética. Cara, a perseguição era muito, muito sinistra. E esse homem escreveu, né, um livro citando tudo que ele passou de difícil, né, a partir dessa perseguição que ele sofreu lá dos comunistas. E aí, só para tentar explicar algum termo que ele vai usar aqui nesse textinho, ele fala sobre igreja subterrânea. O que significa isso? Nessa época, onde havia essa perseguição tão ferrenha aos cristãos, a igreja não se reunia desse jeito que a gente está se reunindo, livremente. Pelo contrário, essa ideia de subterrânea é exatamente isso. Eles se reuniam escondido, do jeito que dava, quando dava, de uma forma assim, completamente a evitar qualquer tipo de alarde, qualquer tipo de coisa que pudesse acontecer. Então, a partir daí, vou ler aqui vou ler o relato dele. Eu ia contar, mas eu acho que ler é mais marcante. Vamos lá. Logo formou-se um padrão para meus encontros subterrâneos. Por volta da meia-noite, tínhamos uma reunião na casa de algum crente. Os 2 horários favoritos eram meia-noite e 6 da noite. Para os encontros da meia-noite, as pessoas começavam a chegar de 2 a 2 ou de 3 em 3, por volta das 8 horas. 4 horas antes do encontro era o ideal para que se iniciasse esse movimento. Então, o pessoal saía 4 horas antes para poder chegar, porque tinha que ser tudo disfarçado, ninguém poderia saber. Se chegasse 30 pessoas de uma vez só, ia ser alguma coisa suspeita. Beleza.
As pessoas nunca vinham em número superior a 3 ou 4, a fim de não levantar suspeitas. Alguns minutos após a chegada dos primeiros 2 ou 3, mais 2 ou 3 apareciam. Poucos minutos passariam e os próximos 2 ou 3 chegariam. Assim, um grupo relativamente grande poderia reunir-se sem chamar atenção. Geralmente eu era o último a chegar, já que na maioria das vezes saía correndo de um encontro subterrâneo para outro e não dispunha de tempo para esperar tanto pelo início da reunião. Vou descer um pouquinho. As pessoas fazem barulho, mesmo quando não conversam ou dizem uma palavra sequer. Geralmente fazem barulho só de estarem presentes, uma tosse, barulho de passos ou alguma coisa assim. Mas eu percebi na prisão e também naqueles momentos que os crentes que adoram na igreja subterrânea não fazem barulho algum, mesmo quando em grupos de 25 ou mais. Geralmente, os homens encostavam-se nas paredes, as mulheres sentavam-se em camas ou revezavam-se em cadeiras, e os mais jovens agachavam-se no chão. Às vezes, corríamos o risco de cantar um hino. Cantávamos em voz baixa para não sermos ouvidos. Alguns choravam quando nos encontrávamos e cantávamos os belos hinos, assim como os crentes da igreja primitiva. Então, assim... Poxa, você entende a profundidade disso, assim... Eu acho que muitas vezes a gente não percebe, cara, como é importante a gente estar junto, como é realmente uma necessidade para a nossa vida. Poxa, os caras podiam ficar em casa, era muito mais confortável, como hoje também é, às vezes. Mas eles faziam todo esse esforço, cara, para estar juntos uns com os outros. Eles não podiam nem cantar em voz alta, cara. A gente pode, às vezes, a gente fica aqui assim, ó, olhando para o lado, sabe? Poxa, cara, a gente precisa entender, cara, que é uma necessidade para a gente viver em unidade. Pensa comigo aqui rapidinho, uma coisa que eu pensei. Cara, você acha que esses homens e mulheres abririam mão de ir na célula porque estavam cansados do trabalho ou da faculdade? Vocês acham que eles abririam mão de estar junto por qualquer motivo bobo? Cara, se não houvesse alguma coisa muito séria, cara, com certeza eles estariam sempre, seja na célula, seja no culto, onde quer que seja, onde quer que Jesus e a igreja estejam reunidos, eles estariam. Por que eu estou falando isso? Porque esse tem que ser o nosso coração. A gente precisa entender, cara, essa necessidade que a gente tem de estar junto. Jesus chamou a gente para ser um corpo, beleza? Segunda lição, nossa unidade só tem valor se a gente estiver em primeiro lugar ligado a Jesus. A nossa unidade não faz o menor sentido se a gente for unido por qualquer outro motivo que não seja Jesus. Olha só o que ele diz no versículo 21. Vamos lá. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Agora, olha só. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a gente tem que estar ligado a Jesus em primeiro lugar. Não adianta a gente querer ser um clube legal, cara, que compartilha de alguns interesses, e a gente não está ligado a Jesus. É em Jesus que a nossa vida faz sentido, tanto individualmente como igreja, como comunidade. No versículo 22, olha o que Jesus fala. Isso é muito maneiro. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha só, eu queria tentar ler o contrário. Para que sejam um, eu lhes dei a glória que me deste. Então, assim, o que significa isso? A gente precisa estar perto de Jesus, cara. A gente precisa se alimentar dele todos os dias, para que a gente possa viver de uma forma que seja relevante como igreja. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, eu nem sei se eu vou conseguir. Acho que eu não vou fazer nada aqui não, mas eu vou falar para vocês que é melhor. Vai que não dá certo. Todo mundo aqui, quer dizer, todo mundo não, muita gente provavelmente não sabe do que eu vou falar, a galera mais nova, mas vocês têm que acreditar em mim, beleza? Quando a gente estuda física, eu vou pegar algumas coisas aqui só para demonstrar para vocês, tá? Mas eu não vou fazer não, que não vai dar muito bom não. Mas é coisa simples, ó, tem uma caneta, beleza? E tem uns papeizinhos aqui dentro, que eu não vou pegar. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tornar um corpo neutro um corpo com carga, eletrizado. Sabe quando você toma choque? Porque tem eletricidade ali. Então, assim, isso aqui está neutro, mas a gente consegue eletrizar isso aqui de várias formas. Assim, uma forma que é bem comum, famosa nas escolas, no YouTube, é fazer uma coisa, é esfregar na cabeça, assim, ó, no cabelo. Aí se chama eletrização por atrito. Você vai, ó, atritando e o corpo vai ganhando carga. E o que é incrível nisso? Que dois corpos neutros não se atraem, né? Eles estão neutros. É como se a gente estivesse indiferente um ao outro. Então, assim, quando a gente está distante de Jesus, quando a gente está neutro, a gente está meio assim, tranquilo, cara, a gente não atrai um ao outro, a gente não se importa um com o outro. Mas a partir do momento que a gente começa a eletrizar,
quando a gente começa a se encher de Jesus, quando a gente começa a buscar Ele com todo o coração, naturalmente a gente é levado a buscar um ao outro, a trazer um ao outro para mais perto. Então, assim, eu não vou fazer isso aqui não, mas eu espero que você acredite em mim e que você entenda, principalmente, cara, a importância disso. Isso aqui ilustra muito bem o que essa lição ensina para a gente. Que a gente precisa, antes de buscar ser unido por qualquer motivo, a gente precisa estar unido a Jesus, beleza? Como o texto diz e deixa claro. Terceira lição. Uma igreja unida espalha a mensagem do Evangelho e é ouvida pelos filhos de Deus que ainda estão na escuridão. Como eu falei ali, né, fica bem claro no texto quando a gente vai avançando a leitura, que a eficácia da mensagem está atribuída, sim, está ligada, sim, com a nossa vida de unidade como igreja. Olha o que ele diz no 20, eu falei no início, né? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, que somos nós, por meio da mensagem deles. Então, assim, a partir do momento em que a igreja vive em unidade, óbvio, não é só viver em unidade, é viver em unidade e pregar o Evangelho. Não adianta a gente ficar parado aqui unido, que não vai acontecer. As vidas são transformadas pela pregação, pela exposição do Evangelho, da palavra de Deus, porque é ela que tem poder. Então, assim, a partir do momento em que a gente, unidos, passa a pregar e anunciar, cara, essa palavra, ela alcança os corações, ela visita as almas, e muitas pessoas são salvas, muitas pessoas creem. Olha no 21 que ele diz, né? Eu também já li o 21, mas ele diz que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. É exatamente isso. O mundo vai crer, cara, ele vai crer quando a gente tiver um testemunho de unidade. Versículo 23. O que está escrito? Vamos lá, 23. Que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, assim, tá entendendo? Eu não sei se... É meio difícil, às vezes, quando a gente está aqui, a gente fala um monte de coisa, e no meu coração está tudo fazendo o maior sentido, cara. E às vezes vocês não estão entendendo nada. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque, assim, isso é muito profundo. A gente precisa estar ligado a Jesus, cara. Eu acho... Sempre que a gente para estudar a Bíblia, cara, a gente percebe que é tudo tão encaixado de um jeito tão perfeito, cara. Não tem como isso aqui ser planejado por ninguém, cara. Não existe ninguém que poderia pensar em coisas como essas. Só Jesus, só o Espírito Santo para revelar isso, cara. Então, assim, vamos lá. Queria contar para vocês outro exemplo aqui da minha vida. Quando eu me converti, conheci Jesus, foi em 2012, há 7 anos atrás. Eu tinha passado por um momento no final do ano anterior bem difícil, com algumas amizades que eu tinha. Eu fiquei decepcionado, fiquei chateado, porque eles tinham vacilado comigo, como acontece, né? E foi nessa época que eu comecei no Salve Sol, na época, né? Frequentar lá, e eu gostava muito. Essa pegada jovem é sempre legal, e assim, eu ficava muito feliz de estar lá. Mas eu demorei um tempo para ir na célula. Mas, quando me convidaram para ir, eu cheguei lá, comecei a conviver com a galera, e eu fiquei assim, como eu estava assim, nesse momento difícil, eu fiquei completamente maravilhado com a forma como as pessoas se amavam ali, cara. As pessoas andavam em unidade. Cara, era muito bizarro, porque não importava para onde a gente ia depois da célula, a gente, sei lá, ia para Itacoatiara, ficava conversando, ia no Galetos. Pô, tipo assim, sabe, cara, a gente ia para qualquer lugar, a gente só queria estar junto, cara. E o fato da gente estar junto era tão gostoso, cara, era tão maneiro. Nosso coração ficava tão em paz, entendeu? Como assim, é para isso que eu fui criado, entendeu? Para viver junto com os meus irmãos e junto com o meu Deus. Então, assim, cara, como isso foi importante para mim, de verdade. Se hoje eu estou aqui... Epa, funcionou. Desculpa. Então, tá falando... Se eu estou aqui, cara... Tem muita influência disso, com certeza, porque Jesus usou a vida de pessoas muito especiais e de uma célula, cara, muito amada, para me trazer até aqui. E até hoje, cara, eu colho assim mesmo esses frutos, cara, sabe, do que aconteceu ali naquela célula. Então, assim, glória a Deus por isso, que a gente viva dessa forma. Beleza? Vamos para as aplicações? Vocês estão anotando? Pô, é legal anotar aqui. Não, sério, eu faço isso para... De noite a gente fica com sono. Quando a gente anota, cara, pô, a gente fica bem mais ligado. Então, assim, fica a dica aí. Não vou ficar olhando quem está com o celular, mas seria bom. Vamos lá, primeira aplicação.
dê o seu melhor pela unidade da nossa igreja. Vamos pensar comigo aqui uma coisa, cara. O que você seria capaz de fazer, cara, para que a nossa igreja fosse mais unida? Será que você seria capaz de controlar a sua língua? Ou será que é muito difícil? Será que você seria capaz de abrir mão, assim, do seu cansaço, às vezes, que nem é tão grande assim, né, cara? Vamos combinar? Às vezes a gente não está tão cansado assim, a gente só não quer, sabe? Será que você seria capaz dessas coisas? Pensa aí, cara, o que você faria? O que você faria para poder estar junto com seus irmãos? Será que a gente não entende que isso é importante? Porque a gente não pode desprezar esses momentos por tão pouco, às vezes. Vamos lá, segunda aplicação. Faça do seu relacionamento com Jesus a sua maior prioridade. Não existe nada na nossa vida, cara, que seja mais importante que isso. Eu não sei se vocês sabem disso, se vocês vivem dessa maneira, cara, mas se não, eu desafio vocês a viverem, cara. Porque foi para isso que a gente foi criado, para ter um relacionamento com Jesus, para glorificar o nome dele, para desfrutar da presença dele, cara. Quando a gente está aqui nesses dias, a gente sente o nosso coração em paz, a gente se sente feliz, porque a gente está vivendo aquilo para o qual a gente foi criado para viver. Então, assim, não existe outro lugar onde a gente vai encontrar descanso e refúgio, senão na presença de Jesus. Isso já foi dito muitas vezes aqui, mas isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Eu percebo que comigo, às vezes, eu fico muito chateado, às vezes, comigo mesmo, porque, às vezes, eu percebo que tantas coisas tão pequenas, às vezes, me levam a não perseverar, sabe, assim, você vai buscando a Deus e vai crescendo. E, em um certo momento, às vezes, passa um dia, 2, nem tem motivo, você não busca, e você não... Cara, como que eu fico arrependido com isso, cara? Como eu fico triste, às vezes, por não permanecer, cara, porque... O fato de a gente permanecer em Jesus faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele, no quanto a gente está ouvindo a Ele. Tem muita gente aqui que está indo no vestibular, não tem? Não vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero lembrar ninguém dessa realidade, né? Mas, cara, quem está indo no vestibular, especialmente a galera que faz aqueles cursos suicidas, poxa, a dedicação que as pessoas usam, cara, e que elas dão, a força que elas têm para estudar todo dia, acordar cedo, fazer esse exercício, não pode entrar no curso se não tiver feito, e etc, e vai, e... Pô, cara, é muita pressão, eu já passei por isso. E às vezes eu estava ouvindo as pessoas falando que já tinham passado por isso, e eu ficava assim, caraca, podia ser eu, né? Graças a Deus eu já estou aqui, mas vai passar essa fase, cara, com certeza. Mas olha só, se a gente se dedica tanto por coisas, óbvio, que são importantes, não estou dizendo que não tenha valor, por que a gente não se dedica da mesma forma pelo nosso relacionamento com Deus? Por que a gente não leva Jesus tão a sério quanto a gente leva passar em medicina ou, sei lá, o curso que você quiser? Cara, Jesus é muito mais importante do que isso, apesar disso ser importante. Mas Jesus vale muito mais a pena, não tenha dúvida disso. Viva, óbvio, estude, se dedique, trabalhe, mas, cara, que Jesus esteja em primeiro lugar em meio a tudo isso, cara. Por favor, não deixe de fazer isso. Tem um versículo aqui desse texto que fala uma coisa que eu fiquei maravilhado assim também, que é o seguinte, tem relação com isso também. Olha o que Jesus diz. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, no versículo 19. Então, Jesus está mostrando aqui, cara, que o fato da gente se santificar também, cara, não é só por nós, é pelos nossos irmãos. É aquela coisa que eu estava falando da caneta, né? Cara, quando a gente está cheio de Deus, a gente faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, que possa ser assim na nossa vida. Amém? A gente tem que levar a sério, cara, assim, os compromissos que a gente tem com Deus, cara. Eu sei que é difícil, mas... Terceira aplicação. Vamos lá. Anuncie a mensagem do Evangelho, crendo que pelo poder da palavra, juntamente com o testemunho da nossa unidade, muitos crerão e serão salvos. Cara, essa, para mim, foi a parada mais legal assim, desse texto. Porque quando eu estava estudando, né, lendo, Deus ele vai se revelando de uma forma progressiva, às vezes, para a gente. E quando eu parei para perceber, cara, assim, quando Deus me mostrou claramente que, quando ele ora no versículo 20, né, quando ele demonstra assim, a certeza de que as pessoas crerão se a gente viver em unidade e pregar o Evangelho, cara, isso encheu meu coração de alegria. Porque eu acho que esse tem que ser o nosso desejo como igreja, que as pessoas sejam salvas. O que você espera da gente como igreja? Pô, eu espero que as pessoas sejam salvas aqui nesse lugar, sejam transformadas, tenham suas vidas, cara, completamente renovadas. E para isso a gente precisa viver uma vida de unidade. Mas essa unidade, como eu falei, não passa só
nessa esfera horizontal, nessa coisa de eu com você, ela passa em primeiro lugar, como eu falei, no nosso relacionamento com Deus. Então, cara, para fechar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, só citar um versículo aqui que eu estava pensando hoje e falou muito comigo. A gente precisa amar um ao outro aqui, cara, como Jesus amou a gente. Como isso é um desafio, cara. Porque é muito legal para a gente reparar que Jesus ama a nossa vida, que Jesus perdoa os nossos pecados, que Jesus tem paciência. Então, assim, às vezes a gente é seletivo. A gente ama ouvir esse tipo de coisa, mas a gente não vive o resto. Que a gente tem que amar um ao outro dessa mesma forma, com paciência, com misericórdia, com amor. A gente tem que perdoar. Então, assim, cara, que a gente viva essa verdade, que a gente ame um ao outro, cara, assim como Jesus tem amado a nossa vida a cada dia. E, para concluir, eu queria também perguntar para vocês uma outra coisa. Como é que tá o anjo, cara? Alô? Alô? Vocês têm dado gás no anjo ou não? Não precisa responder. Mas, assim, é para você pensar, é para você pensar. Cara, o pessoal planejou, assim, cara, com muito carinho, assim, essa programação. E, cara, eu acho que vale a pena, assim, vocês darem um gás nisso e a gente dar o gás nisso. Eu estou tentando... Não posso falar muito para o meu abençoado não descobrir nada, né? Então, vou manter aqui a seriedade. Mas, cara, a gente precisa investir mesmo nessa pessoa, cara, amar, dar o nosso melhor. A gente, às vezes, não sabe, cara, o quanto isso pode fazer diferença na vida daquele que está sendo abençoado. Sabe? Então, assim, não deixe isso para lá, sabe? Às vezes a gente chega aqui, vê essa parada e não está nem ligando, cara. Mas, não, pelo contrário, cara. Invista, se dedique, passa lá na cantina, compra alguma coisa, deixe alguma mensagem legal, um bilhetinho ali na cama, onde quer que seja. Mas não deixe isso passar, cara. Eu queria desafiar vocês a fazerem isso. Poxa, hoje é sexta, né? Então, amanhã é o último dia. Cara, ainda dá tempo de fazer várias coisas, cara. Dá tempo de fazer muita coisa legal pelo anjo. De você orar, de você investir nele. Dá tempo de, poxa, comprar coisas, enfim. Então, vamos fazer assim? E, né? Agora, eu não sei, vou perguntar para a Emily. É amanhã ou domingo que a gente revela quem é, para quem é? É domingo, ó, importante. Eu ia revelar amanhã. Então, ó, cara, no domingo, vamos fazer assim, né? Pô, abençoa a pessoa mesmo. E no domingo você revela, cara. Fala com a pessoa, cara, eu tô afim de andar com você, cara. Vamos junto. Pô, vamos se amar, cara. Vamos amar Jesus junto. Vamos fazer desse jeito. Vocês topam o desafio? Bem, é isso aí. Fazer uma oração pra gente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que alcança a nossa vida, Pai, que leva a gente na Tua direção, Pai. Obrigado pela Tua palavra que um dia nos transformou, Pai, e continua nos transformando a cada momento, Senhor, onde a gente é exposto a ela, Senhor. Leva a gente a viver, Pai, como uma igreja que, em primeiro lugar, Te ama, Pai. Em segundo lugar, vive em unidade e amando uns aos outros, Senhor. Abrindo mão de si mesmos para amar mesmo, Jesus. Poxa, ajuda a gente a anunciar o Teu Evangelho, Pai, como essa igreja unida, Pai. Porque Você garante a nós, Senhor, que a gente vai, com certeza, Pai, colher os frutos disso, Senhor. Muitos serão salvos, Pai. Muitos crerão em Você, Senhor, se de fato a gente viver dessa maneira, Pai. Então, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Abençoa o nosso coração, Senhor. Nesse resto de culto, Pai. Recebe os nossos louvores, Pai. Você é o nosso Deus, Você é o amado das nossas almas, Pai. Você é tudo que a gente tem, Pai. Então, seja engrandecido, seja adorado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.